Como alfabetizar uma criança, né? Alfabetizar rapidamente no tempo certo. Que tipo de atividades nós vamos trabalhar para que elas se alfabetizem? Definitivamente não é cópia de cabeçalho nem de ficha de nome. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, porque nós vamos falar de 3 tipos diferentes de atividades. Então, fica até o final para você ter uma noção completa do que é que nós estamos falando aqui. Primeiro, a criança, antes de começar a escrever, de começar a ler, precisa desenvolver a consciência fonológica. Consciência é uma percepção, estar consciente de algo. Consciência fonológica é perceber, estar consciente de que as nossas falas, as palavras, né, a nossa fala, quando eu conto uma história, quando eu converso com alguém, isso é formado por sons, né? É a emissão de sons. E esses sons podem ser agrupados, é a história que eu contei, uma música, e podem ser sons que eu vou fracionando até chegar em um fonema. Então, a consciência fonológica é a criança perceber que uma palavra que eu digo pode ser fragmentada em pedaços menores. E aí depois, né, lá na escrita alfabética, a gente vai entender que a gente representa esses sons. Então, a consciência fonológica, quais que são as atividades que eu posso fazer com as minhas crianças para que elas desenvolvam a consciência fonológica, né? Para que elas desenvolvam essa percepção dos sons da nossa fala. Então, primeiro, antes de começar a alfabetizar desde lá da educação infantil, desde a criança pequenininha, nós começamos com jogos de fala e de escuta, para que a criança vá apurando o sentido da audição e percebendo esses sons da nossa fala. Brincar com rimas, com assonância, com aliteração, as cantigas, parlendas, trava-línguas, versinhos, tudo isso vai apurar a audição da criança, apurar a percepção que a criança tem desses sons da nossa fala. Porque a rima, por exemplo, é o finalzinho que é igual, né? Os nomes que começam parecido na sala, objetos que começam igual o nome, isso tudo, gente, até agora a gente está falando de oralidade, da criança perceber, saber falar, saber pronunciar, saber ouvir e perceber que existem palavras que começam igual, tem palavra que é igual no meio, tem palavra que é igual no fim. Aqui, nessa consciência, é interessante, é importante a segmentação oral das palavras em sílabas. Ué, Ludmila, isso é consciência silábica? Sim, é consciência silábica. Então, essa consciência silábica também vai trabalhar junto aqui com a consciência fonológica. Saber separar uma palavra em sílabas, né? Então, aqui, esse animal, coruja. Né? A gente tem essa percepção, coruja. E o jacaré começa do jeito que a coruja termina. Essas comparações, esses jogos, essas brincadeiras, rimar os nomes, rimar palavras, cantigas, tudo isso vai colaborar com a consciência fonológica, inclusive a partir sílabas oralmente e tudo mais. Também é importante aqui a gente, primeira fase então, esses jogos de fala, esses jogos de combinar palavras, né? Tudo importante para a consciência fonológica.
Depois disso, e junto com isso também, não quer dizer que eu estou falando primeiro, a gente vai ter que seguir, né? A gente mescla essas atividades. A criança precisa conhecer o alfabeto. E conhecer o alfabeto não é simplesmente recitar o alfabeto. Então, o que a gente precisa trabalhar com as crianças para que elas conheçam o alfabeto? Primeiro, a gente tem que expor o alfabeto na sala. É interessante que a criança tenha sua ficha do alfabeto. A criança precisa copiar o alfabeto em algumas situações. Não é todo dia, tira o caderno, copia o alfabeto. Não, pelo amor de Deus, né? Então, a criança vai conhecer o alfabeto. Só que tem vários aspectos para ela conhecer. Ela deve conhecer todas as letras e saber nomeá-las. Então, saber que existe letra A, B, C, D, E, F, até o Z, né? A criança precisa conhecer o desenho da letra, olhar para aquela letra e ver que aquilo é um A, ver que aquilo é um B. Aqui, segundo a BNCC, nós precisamos saber maiúscula, minúscula, cursiva maiúscula e minúscula também. Por falar em BNCC, se você quiser as atividades prontas para imprimir, com código da BNCC, sugestão de atividades lúdicas para trabalhar cada uma das habilidades, isso aí demanda mais tempo. Então, eu juntei tudo num curso e coloquei na descrição do vídeo para você, tá bom? Então, com o alfabeto, nós precisamos trabalhar os nomes das letras, os desenhos e traçado das letras, e os sons que essas letras têm. Então, eu preciso saber nomear, eu preciso reconhecer o desenho e saber traçar, e principalmente eu preciso saber o som que aquela letra produz. Então, precisamos conhecer o alfabeto e saber que aquelas letras produzem um som que será que vai representar um som na nossa fala. Bom, terceiro aspecto importante, a escrita alfabética. Depois que a criança conhece a fala muito bem e percebe os sons dessa fala, e conhece o alfabeto muito bem e percebe que sabe nomear e sabe que ele representa um som, aí nós temos a escrita alfabética acontecendo. Por que a escrita alfabética? A escrita alfabética significa que nós representamos os sons da nossa fala com letras, né? A gente registra o que a gente fala, a gente guarda as palavras, né? Que a palavra falada, ela se vai. Então, a gente vai aprender aí essa representação. Que tipo de atividade que nós vamos fazer aqui? Lá no alfabeto a gente vai escrever o alfabeto, completar o alfabeto, ordenar o alfabeto, né? Nomear as letras, traçar as letras, associar essas letras a palavras que têm essa letra inicial. Na escrita alfabética nós vamos escrever, né? Nós vamos escrever bastante e aqui quando a criança já entendeu, né? Com esse trabalho de consciência fonológica e de alfabeto, ela já entendeu que a gente representa os sons da fala pelas letras, aí nós vamos fazer assim um polimento dessa escrita. Como assim um polimento, Ludmila? A criança começa a escrever como se fala e nós vamos colocar ali então as regras ortográficas, né? As convenções da escrita. A criança às vezes confunde PIB, TID, FV, a pontuação que precisa ser ensinada, as sílabas mais complexas, sílabas que têm arranjos diferentes de consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Às vezes é consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, né? Então a gente vai ensinar tudo isso para apurar essa escrita. Como eu já disse para você, nós temos lá no curso habilidade por habilidade de alfabetização. Essas habilidades aparecem no primeiro e no segundo ano e tem habilidades que são comuns aos dois também. Para cada uma, a gente vai ter lá no curso atividades lúdicas, que são muito importantes nessa fase, e atividades escritas também. Nós também temos lá um PDF, as atividades em PDF para que você possa imprimir, caso você não queira fazer todas no caderno. Eu espero você lá do outro lado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo e até a próxima!